Senhoras e senhores, boa noite. Estamos aqui para dar início à 5ª Conferência Nacional das Cidades, que desde 2003, através do Ministério das Cidades, estão acontecendo em todo o Brasil para debater a reforma urbana. A Conferência Nacional, por definição do Conselho Nacional das Cidades, passará a acontecer de 3 em 3 anos. O evento é organizado pelo Ministério das Cidades, com chamamento pela sociedade civil organizada no estado de São Paulo. Já em Mariporã, a conferência teve seu chamamento público pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Captação de Recursos e Relações Institucionais. Alertamos os presentes que essa sessão está sendo transmitida pela TV Câmara online. Gostaríamos de registrar as presenças da vereadora Tia Val, dos vereadores Aladim e Rafael Tadeu. Também registramos a presença do secretário de Meio Ambiente, Tuna, da secretária de Procuradoria-Geral do Município, doutora Regina Maria Rosada Pântano, do secretário de Cultura, Oxana, do secretário de Educação, Rogério Moreira, da secretária de Assistência Social, Lúcia Nath, do secretário da Subprefeitura de Terra Preta, José Ailton Silva, da secretária de Obras, Serviços e Transportes, Ticiane Costa Daloia, do secretário de Administração, Anderson Mendonça, do secretário de Esportes, David Alves, do presidente do CONSEG, Enésio Lopes Cerqueira, do promotor de Polícia Comunitária Federal, Fernando Paes Ribeiro, e do vice-presidente da OAB, Daniel Bonera. Vamos compor a mesa diretora, chamando primeiramente o prefeito de Mariporã, Dr. Márcio Cavalcante Pampuri. Convidamos também o presidente da Câmara Municipal, vereador Écio Minozzi Júnior. Convidamos o secretário de Captação de Recursos e Relações Institucionais, coordenador da 5ª Conferência Municipal, Clériston Pereira do Vale. Chamamos o deputado federal Beto Tricoli, estadual, perdão. Convidamos o representante das ONGs, Mário César Lopes Nascimento. Representante dos movimentos populares, Sérgio Ribeiro Ângelo. Convidamos também o representante dos poderes públicos, executivo e legislativo, Antônio Carlos Medeiros Lopes. E, por fim, o representante das entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais de classe, José Eduardo Vitorino. Vamos, nesse momento, assistir à apresentação do Hino Nacional Brasileiro pela Banda Marcial Municipal Tia Emília.
Registramos a presença do vereador Marcinho da Serra. Nesse momento, passo a palavra ao representante das entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais de classe, José Eduardo Vitorino. Boa noite a todos. Permito agradecer a Deus por esse dia e por estar aqui junto a todos vocês. Em nome do nosso prefeito Márcio Pampuri, cumprimento todos os integrantes da mesa. Hoje é o primeiro dia de uma longa jornada de amanhã, onde estaremos então elaborando as nossas propostas, debatendo, discutindo, aprovando, que será encaminhada para a Conferência do Estado, das cidades. Amanhã também estaremos votando nossos seis delegados, o qual nosso município tem direito, que também serão nossos representantes lá na Conferência Estadual. Queria aproveitar para agradecer ao Dr. Márcio e a equipe que sempre tem nos apoiado nesses congressos que nós temos feito. Agradecer também aos nossos novos vereadores aqui presentes e aproveitar também para parabenizá-los pelo trabalho que tem feito nessa Câmara. Quem tem seguido aí, acompanhado a Câmara, já tem observado frutos bons já sendo colhidos aqui na nossa cidade. E também pela sociedade civil, né? Somos todos nós, que é muito importante. A sociedade civil, principalmente aquela sociedade organizada em conselhos, que tem tudo a contribuir para o nosso município. E como é bom nós estarmos aqui com o Executivo, com o Legislativo e com a sociedade civil. Obrigado e boa noite. Convidamos a fazer uso da palavra o representante dos poderes públicos, Executivo e Legislativo, Antônio Carlos Medeiros Lopes. Boa noite a todos. Eu fui indicado coordenador técnico para compor o grupo de trabalho que vai tratar do tema do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano. O Fundo Nacional é um dos instrumentos que compõem o Sistema Nacional. É uma forma de a sociedade civil estar participando dos recursos que vão ser distribuídos pelo Ministério das Cidades. Eu só estou fazendo uma apresentação rápida, que amanhã nós estaremos aprofundando no assunto. Boa noite, obrigado. Convido agora o representante das ONGs, Mário César Lopes Nascimento. Bom, boa noite a todos dessa conferência, boa noite à mesa, da qual eu cumprimento a todos na figura do senhor prefeito, e agradeço a oportunidade de estar aqui com você nesse momento histórico da nossa cidade. Na verdade, apesar de ser a quinta nacional, é a primeira conferência de fato realizada nessa cidade aqui, no caráter de desenvolvimento urbano. Eu fui indicado para o tema Controle Social e Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. E convido a todos vocês viverem esse instante que é a conferência, ou seja, conferir o que de fato até esse momento nós temos em Mariporã e o quanto que nós podemos avançar. Aproveitando a presença do nosso amigo, o deputado, nós estamos também num instante crítico, no bom sentido, de mudança da cidade, no sentido de aprovação da nova lei de manancial, que nós esperamos que saiamos dessa conferência fortalecidos para deixar de ser um projeto de lei, que é o número 272, para ser uma nova lei que de fato dê o desenvolvimento urbano, dê a reforma urbana já que nós precisamos nesta cidade. Agradeço a oportunidade e parabéns a todos nós nessa conferência. Obrigado.
Convidamos agora o representante dos movimentos populares, Sérgio Ribeiro Ângelo. Boa noite a todos. Boa noite, prefeito, presidente da Câmara, professor Écio, a todos os presentes. Em nome do Movimento Popular, representando as associações de moradores de Mariporã, estamos contentes com essa quinta conferência, que ela trata basicamente da participação popular como instrumento para gerar mais recursos para a nossa cidade e para o nosso desenvolvimento urbano. Obrigado. Boa noite. Convidamos agora o secretário de Captação de Recursos e Relações Institucionais, coordenador da 5ª Conferência Municipal, Clériston Pereira do Vale. Quem muda a cidade somos nós. Reforma urbana já. Boa noite. Que Deus esteja presente na vida de cada um de nós. Senhoras e senhores, primeiramente, agradeço a pessoa do senhor prefeito municipal, Dr. Márcio Pampuri, pelo apoio para que esta conferência acontecesse, como de fato está acontecendo. Dr. Márcio, uma de suas frases foi muito lembrado para o grupo organizador da 5ª Conferência. Ninguém sabe mais do que todos nós juntos. E com esta bandeira baseamos nossas reuniões preparatórias. Agradeço também ao presidente da Câmara Municipal, professor Écio Minozzi Júnior, por ter colocado a Câmara à disposição e ter colaborado também com a divulgação, preparando até matéria específica sobre o assunto. Quero aqui agradecer a todos os membros da comissão preparatória que trabalharam durante 1 mês e meio para projetar os trabalhos para a discussão dos projetos para a reforma urbana, o qual, neste momento, peço que fique em pé para conhecimento de todos. Antônio Carlos Medeiros Lopes, Juliana Dias Vicente, Antônio Carlos Neri Pinho, Dr. Daniel Bonora, José Luiz Gonçalves de Moraes, José Eduardo Vitorino, Sérgio Ribeiro Ângelo, Ademir Lagrotéria, Antônio Luiz Machado Brilha, não está presente, Mário César Lopes Nascimento, Rogério Felipe, José Rosalvo dos Santos, Reginaldo Rogério Raimundo, Márcio Benedito Lista e André dos Santos Prates. Obrigado. São 3 representantes do governo municipal, 2 da Câmara Municipal e 10 da sociedade civil organizada. Estas pessoas, juntamente com a competente chefe de gabinete da Prefeitura, Bettina Hausner, que deve estar por aí também, elaboraram as matérias específicas que serão discutidas nesta conferência, da qual contamos com a colaboração de toda a população mariporanense para que a 5ª conferência seja verdadeiramente um sucesso. Esta é a 5ª conferência convocada pelo Ministério das Cidades, onde conta com o chamamento pelo governo do Estado e no município pelo prefeito municipal. A primeira Conferência Nacional das Cidades aconteceu em 2003 e contou com aproximadamente 3.000 municípios participantes e 2.095 participantes da etapa nacional. A segunda Conferência Nacional aconteceu em 2005 e contou com aproximadamente 3.120 municípios participantes e 2.230 participantes na etapa nacional. Estima-se que 200 mil pessoas foram envolvidas no processo da conferência. A terceira Conferência Nacional aconteceu em 2007 e contou com aproximadamente 3.277 municípios participantes e 2.513 participaram da etapa nacional. Estima-se em 162 mil pessoas envolvidas no processo. A quarta Conferência Nacional aconteceu em 2010. Contou com aproximadamente 2.248 municípios participantes, 2.045 participantes na etapa nacional, sendo que 140.778 pessoas foram envolvidas no processo. O Ministério das Cidades espera que esta 5ª conferência seja, além do sucesso de público, também um sucesso de resultados, para que os municípios criem um fundo municipal da cidade, o Conselho da Cidade e, de fato, com o apoio dos governos federal e estadual, realize a reforma urbana,
trazendo à população moradia digna, mobilidade urbana, saneamento básico, ou seja, contando com a participação da população, transforme de fato a qualidade de vida dos seus munícipes. Que Deus abençoe ricamente cada um de nós e que esta conferência seja um marco da participação popular, pois quem muda a cidade somos nós. Reforma urbana já. Obrigado. Convido agora a fazer uso da palavra o presidente da Câmara Municipal, o vereador Écio Minozzi Júnior. Boa noite a todos. Cumprimento o excelentíssimo prefeito Dr. Márcio Pampuri, o deputado Beto. Obrigado pela presença em nosso município, mais uma vez. Membros da mesa, Clériston, representante e coordenador. Em seu nome, cumprimento a todos os membros da mesa. Senhoras e senhores, a cidade de Mariporã dispõe de grande patrimônio ambiental, importante para a manutenção dos remanescentes florestais e abastecimento de água de toda a região. A preservação da natureza é nosso recurso estratégico. A estrutura urbana de Mariporã está sendo impactada pelas mudanças que envolvem a dispersão da mancha urbana metropolitana. A reforma urbana, tema central dessa conferência, a qual damos abertura nesta noite, deve levar em conta a fragmentação de nossa própria mancha urbana, que tem como consequência a desconcentração populacional favorecida nesse contexto por sua topografia, por sua estrutura viária e fundamentalmente pela sua situação fundiária. As conferências das cidades nascem para serem espaços institucionais públicos de mobilização e participação pública e popular, com a atribuição de promover fóruns de discussão, avaliações, formular diretrizes e proposições sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e temas urbanos. Essa conferência, senhoras e senhores, tem, portanto, o objetivo de estimular o debate coletivo entre as autoridades, os gestores públicos e a sociedade civil sobre assuntos relacionados ao nosso desenvolvimento urbano e à melhor gestão das políticas urbanas, considerando os avanços, as dificuldades e as possíveis necessidades de alterações. Entre as principais bandeiras da reforma urbana brasileira, desde 1963, quando foi feita a primeira conferência, está o direito à cidade. Direito à cidade se caracteriza por uma gestão democrática e participativa da cidade, que a cidade leve em conta a sua função social, garanta a justiça social e ofereça condições dignas a todos os seus moradores, que respeite a subordinação da propriedade à função social e que, quando necessário, estabeleça as sanções nos casos de não cumprimento dessa função social. A Agenda Nacional do Desenvolvimento Urbano estabelece que, até 2014, o Ministério das Cidades deve encaminhar ao Poder Executivo proposta de projeto de lei institucionalizando o Sistema Nacional de Desenvolvimento, elaborado com a participação dos conselhos das cidades. Em conformidade com as deliberações das Conferências Nacionais das Cidades, já referida aqui, esta daqui é a quinta, desde 2003 o país faz suas conferências, o Clériston colocou quantitativamente todas as participações da cidade, e aqui eu vou enaltecer, já fiz isso em plenário, a iniciativa do governo do prefeito Márcio Pampuri de termos pela primeira vez uma conferência das cidades em nosso município. Além, levando em consideração também o Estatuto das Cidades, a Constituição Federal, até 2015 o Ministério das Cidades deve elaborar o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, com caráter participativo, estabelecendo os objetivos estratégicos da intervenção do governo federal na política de desenvolvimento urbano para os próximos 10 anos.
devem fazer parte do Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano os planos nacionais setoriais de habitação, de saneamento ambiental, de transporte e mobilidade e de programas urbanos. A partir de 2015, o município de Mairiporã, como todos os municípios de nosso país, só poderá participar de editais coordenados pelo Ministério da Cidade e somente receberá recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano se estiver em pleno funcionamento o seu Conselho da Cidade, como órgão consultivo, deliberativo, sobre as políticas de desenvolvimento urbano local. Particularmente, entendo que o Conselho da Cidade de Mairiporã deve primar pela ampla participação dos segmentos da nossa sociedade civil. Esse é um dos princípios fundamentais da democracia participativa implícita na formatação dos conselhos. Caso contrário, cumprirá apenas um papel burocrático e as suas decisões podem não atender ao interesse comum. Finalizo garantindo a toda a população de Mairiporã que o que depender da Câmara de Vereadores, e aqui falo em meu nome, em nome de todos os meus colegas, alguns presentes aqui, o vereador Aladinho, o vereador Rafael Tadeu, a vereadora Tia Val e o vereador Marcinho da Serra, falo em nome de todos, com a certeza de que estaremos nos dedicando muito, dentro das nossas competências legais, para formatar o ordenamento jurídico municipal necessário para que a nossa cidade e a nossa gente possa desfrutar dos benefícios da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, formatada nesse processo que Mairiporã está iniciando nesse momento. Muito obrigado, boa noite a todos. Alô. Por favor, deputado. Boa noite a todos. Queria cumprimentar em primeiríssimo lugar nosso querido prefeito Márcio Pampuri, doutor Márcio, dando cara, né, e dando asas para que Mairiporã seja definitivamente entre no padrão de planejamento, modernidade e desenvolvimento permanente, sustentável. Não é possível fazer desenvolvimento se não houver planejamento, se não articular as políticas todas. E esse é um ato e uma demonstração de que não basta só fazer obra, não basta só planejar determinada infraestrutura. Tem que fazer planejamento conjuntamente. Aliás, a boa arte do prefeito é conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, né? Agora, e Márcio, dizer o seguinte: Mairiporã faz parte das 87 cidades do estado de São Paulo que fizeram as suas convocações para a conferência dentro do prazo, né, e de forma organizada. O que quer dizer isso, né? Na verdade, o estado tem 645 municípios. Na conferência passada, o Clériston, não sei se falou o número, que do estado de São Paulo não chegou a 150. Mas o alvo, e aí eu digo, aliás, faltou me credenciar aqui. Eu sou deputado estadual, ok? Primeiro mandato, 2 anos. Sou presidente da Comissão de Meio Ambiente, mas sou o delegado da Assembleia da Comissão Preparatória da Conferência Estadual. Então, são 3 deputados nomeados, eu sou o coordenador, até porque também sou membro titular da Comissão de Desenvolvimento Metropolitano e Cidades, né? E a minha formação profissional, né, também me obriga a estar participando intensamente disso. Eu sou arquiteto urbanista. Então, cumprimentando o Márcio, toda a equipe, o executivo e os técnicos, cumprimentar também o Écio Menozzi, presidente da Câmara, falou brilhantemente aqui sobre o transcorrer, tirou bastante do que eu tinha notado de falar, e a gente vai abordar rapidamente, mas cumprimentar os demais vereadores, a Tia Val, Aladinho, o Rafael, cumprimentar o coordenador, o Clériston,
o Zé Eduardo, o Antônio Carlos, o Mário César, o Sérgio, enfim, pelos secretários o Tuna, cumprimentar pela OAB o doutor Miguel. Eu não sei se o cerimonial citou, se tem membros do Conselho Regional de Engenharia aqui. Tem? Ah, sim. Pô, é que foi apresentado pelas entidades, né? E do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Aqui é CREA. Tá. Então a minha categoria não tá presente organizadamente. Isso é uma... Porque são as áreas mais diretamente ligadas a esses assuntos, né? Os engenheiros, construtores, enfim, os arquitetos e urbanistas e os advogados, né? Então, parabenizar aí a participação das categorias técnicas, toda a população. Dizer da tarefa, eu acho que o presidente da Câmara falou claramente que o objetivo dessa 5ª conferência é chegar ao final, né? Vai ter a conferência municipal, todas, né? O objetivo em São Paulo é conseguir, aliás foi adiado o prazo, porque tinha tão poucos municípios, não sei se porque mudou os prefeitos e não tinham visão de planejamento, não tinha informação. Por exemplo, Atibaia não convocou, da região um monte de cidades não convocaram. Então, foi aberto o prazo e a meta é atingir 200 municípios, os que têm mais de 50 mil habitantes ou que estão em áreas de proteção de manancial ou dentro de regiões metropolitanas ou aglomerados, né? Com isso, até o final desse mês ainda está aberta a possibilidade de fazer a convocação. E evidente, vão ser eleitos os delegados que vão levar propostas para o encontro estadual, que levarão propostas para o encontro nacional. Caberá ao município, claro, esse é o momento para discutir amplamente todas as questões que acharem pertinentes. Mas uma tarefa seria levar até 30 propostas, não é? Esse é o número. Das 30, no máximo 10 prioridades. E isso vai para o encontro estadual através dos delegados que vocês vão eleger. Eu, como delegado representante da Assembleia, me comprometo, evidentemente, a dar ênfase e trabalhar fortemente na articulação, inclusive, das categorias dos advogados, engenheiros e os arquitetos urbanistas, para que façam valer os pleitos aqui de Mariporã e no extensivo disso. Ontem foi a abertura de Franco da Rocha, e eu pude estar presente também. Um dos focos da conferência é que tenha uma visão intersetorial e que tenha uma visão de inserção regional também. Porque muitos dos problemas, principalmente de infraestrutura e do planejamento urbano, indiscutivelmente nessa região que é da região metropolitana, não se trava só no município. Questão de transporte, saneamento, enfim, vários itens, vários. Então, ter essa visão regional e tirar a proposta regional fortalece a aprovação das propostas lá no encontro estadual. E, Márcio, essa visão que eu sei que você já tem, porque você com a formação, e eu sei que você se preparou para ser prefeito. Eu tenho um depoimento a dar aqui, e não de qualquer forma com outra intenção. Eu tenho convivido com muitos prefeitos recém-eleitos. E eu digo que poucos têm postura e atitude de gestão e decisão. Então o Márcio, ele se preparou para ser prefeito. Isso é bom para Mariporã, é bom para a região, né? Tem prefeitos que nem não conseguiram ainda se situar, estão perdendo convênio, estão perdendo uma série de propostas, projetos, e isso é muito ruim para a cidade onde isso está acontecendo. Então, nesse caso, evidente que no final dessas etapas, a ideia é criar o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, como o Écio já falou. Há 10 anos se organizam as conferências, logo após a aprovação do Estatuto da Cidade, que estabeleceu uma série de mecanismos onde a cidade tem que ficar claramente definida como espaço coletivo, o espaço social, né? Ele não é um espaço patrimonialista nem individual. Mesmo a propriedade individual, ela tem um contexto e tem a inserção de interesse social. Essa é a grande mudança e que muitas vezes na mentalidade de muitos ainda não aconteceu. E a hora que acontecer, a cidade melhora.
né, na tomada de consciência de que o espaço da cidade é coletivo. Claro que todos os segmentos têm que atuar, mas a decisão tem que ser coletiva, a definição tem que ser democrática, tem que ser transparente. Se não prevalece um movimento sobre outro movimento, isso distorce e com certeza prejudica as comunidades mais carentes e aquelas que já não tiveram a possibilidade de ter infraestrutura e qualidade na construção da cidade. Então, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ele levou décadas, são mais de 2 décadas para conseguir se implantar. E só se implantou a partir da 8ª conferência. Não é? O que se pretende fazer é que após 10 anos, na 5ª conferência, que está se discutindo o sistema de estruturação das cidades brasileiras, é que se implante o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. E a partir daí, criar-se-á então um fundo, que é o que o Écio falou, só vai ter acesso quem tiver organizado. Mas não é só isso. É que a gente está cansado de ver, às vezes aqui do lado, ou um pouco à frente, cidades que receberam 6 mil unidades de habitação no correr dos últimos 25 anos. E cidades que não receberam 60, com população próxima ou parecida. Né? A gente viu cidades receberem investimento de saneamento, cidades que têm saneamento 100%, mesmo a Sabesp. A gente percorre essa nossa região do Sistema Cantareira, né, que tem uma interface com o Piracicaba. Tem cidades que têm 100% de tratamento de esgotos, cidades que não têm 50% ou não têm 10% de tratamento. O que decidiu esse investimento ser tão discrepante, tão injusto? Né? É isso que o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano vai buscar corrigir. Porque à medida que você tenha plano municipal, plano regional, isso tudo tem que se articular e a prioridade se faz premente por uma questão e decisão técnica, coadunada com a necessidade das populações. Bem, eu não quero me estender, mas afirmar a vocês que quando o Clériston fala reforma urbana já, é porque a injustiça que se instalou no crescimento desigual das cidades, e Mariporã concentra essas desigualdades, ela é tamanha e tão insuportável que não pode esperar mais. Então a reforma urbana tem que ser já, porque as populações têm que ter acesso a transporte, a saúde, a educação, a uma infraestrutura de qualidade. Para isso precisa entender a necessidade da organização do território. Isso é premente, porque é no território que se dá as relações. Não é? Seja da questão da regularização fundiária, seja da questão da organização do zoneamento, da ocupação, da utilização, das atividades, mas também a definição pelo coletivo da cidade daquilo que é realmente valoroso, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do patrimônio histórico, do ponto de vista da sua cultura, da sua identidade. Não é? Como a gente viu aqui a tradição das bandas, uma coisa que o Márcio, de parabéns, está recuperando fantasticamente. Né? É um orgulho para Mariporã, mas é um orgulho para a região. Né? Essa qualidade e a tradição musical de Mariporã. Enfim, eu quero ir encerrando dizendo que é muito importante o que está acontecendo aqui hoje. A participação, o envolvimento da comunidade, a transparência. E não desista, Márcio, porque às vezes você vai convocar, ou mesmo a equipe vai convocar a reunião, que aparece metade dessa plateia, ou 10 pessoas, 15 pessoas. O importante não é ter muitas pessoas, o importante é a disposição do governante em fazer uma convocação pública, porta aberta, com transparência, onde se encaminham as decisões. Isso é a justiça democrática que tem que se instalar no país. Mesmo que não venham todos foram convidados. E é essa postura que a gente tem que aplaudir nos governantes. Não é? Então estamos aqui para aplaudir isso, acompanhar, tem meu compromisso de levar o que for decidido aqui, a gente vai defender de um jeito mais carinhoso e especial durante o transcorrer da conferência estadual. Tá bem? Boa noite, desculpa me alongar. Obrigado. Convidamos. 4. Aliás, o Mário César falou da questão do zoneamento do Alto Juqueri. Está marcada a reunião na Assembleia
para debater a apresentação do relatório final, que está com a deputada Célia, no dia 4, às 15 horas, na Assembleia Legislativa. Tá bem? Depois a gente passa oficialmente o convite. Mas já estamos antecipando, aproveitando esse público aí maravilhoso. Obrigado. Convidamos nesse momento a fazer uso da palavra o prefeito, Dr. Márcio Pampuri. Alô? Bom, boa noite a todos. Primeiro, agradecer e cumprimentar a mesa na figura do professor Écio, presidente dessa casa, na figura do deputado estadual Beto Trícoli, do meu partido, PV, e que tem nos honrado com a presença e enriquecido sempre o convívio da gente, porque essa elegância que ele tem no falar é uma peculiaridade dele por exercício. Ele foi prefeito 2 vezes em Atibaia, além de ter sido vereador anteriormente, e se Atibaia avançou verdadeiramente na questão urbana, e é motivo muitas vezes até de uma certa inveja salutar dessa cidade, avançou por conta do seu trabalho, de toda a sua equipe que lhe cercava, alguns dos quais nós temos a honra de tê-los em nossa equipe, como a doutora Ticiane, que está ali na plateia, né? Que é a nossa secretária de obras, aqui, que poderia ser o urbanismo, né, também. Cumprimentar a todos que compõem a mesa e a plateia, sem me estender muito, até para não ficar cansativo. Essa parte de apresentações, ela sempre exige uma formalidade que eu insisto em postergar ou pular. Vocês sempre me perdoem se eu esqueci ou deixei de fazer menção a qualquer autoridade, mas eu acho que o mais importante é o conteúdo das coisas, ao invés da embalagem que ela carrega. Os chineses, eles costumam dizer o seguinte: a prática deveria ser o resultado da reflexão, e não o inverso. E o momento de se reunir em conferências, em espaços de convivência, de discussão, é exatamente para que a gente possa refletir sobre o que a gente quer. E, nesse sentido, nós temos uma obrigação moral, ética, como governante. O tempo da administração pública quase sempre é gasto para apagar incêndios. O Beto mencionou aqui. A gente fica atendendo demandas pontuais. E quase sempre, ou pouco, ou às vezes nenhum tempo é destinado ao sonhar, ao pensar, ao planejar os problemas e as suas reais soluções. Mais da metade da humanidade hoje vive em cidades. No Brasil, 85% em população urbana. Em 2050, nós teremos 48% da população e será de idosos. Logo aqui. Então, se a gente quiser pensar e planejar verdadeiramente o desenvolvimento urbano, requer um exercício democrático do ouvir, do ver, muitas vezes, antes do falar. E ainda incorporar um conhecimento do saber científico e tecnológico, que muitas vezes é ignorado no processo político de planejamento da coisa pública. Então, a gente não, vocês têm uma responsabilidade, nós temos uma responsabilidade imensa de aliar ao conhecimento científico, tecnológico, de tudo que a gente já aprendeu dentro de urbanismo e não desprezar esse conhecimento. Mas também, e foi mencionado aqui pelo Écio e pelo Beto, a necessidade de aliar a experiência e a sabedoria da população. Porque sem isso, tudo isso aqui perde sentido. A favor dessa mesma população, a gente pode usar todos esses conhecimentos. É nisso que eu acredito. Por isso, nós apoiamos a formação dessa conferência, por entender que o mesmo, com a conhecida e ausência, mesmo
mesmo entendendo que tem uma conhecida ausência participativa da população, das nossas comunidades, que é natural pela descrença do processo de construção democrática, mas esses mecanismos são os mecanismos de construção democrática. Eles levam tempo. E a gente tem que entender que nós temos uma democracia jovem. Somos jovens. Todos nós. Por isso sonhamos e estamos aqui. Né? Gostaria muito, muito, que os adversários do passado estivessem nesse mesmo plenário, ajudando a construir aquilo que eles disseram que acreditavam também como eu. Porque a eleição terminou no dia 7 de outubro. E eu necessito dessa contribuição. Já convoquei isso publicamente por várias vezes. Nós necessitamos de todos, sem exceção. Todos que se expõem publicamente, se expõem na coisa política. É necessário ter essa maturidade. Creio, aqui estão vereadores de várias vertentes políticas da disputa anterior que houve. E todos eles têm sido ouvidos em seus pleitos, em seus reclames, que são justos, porque não são pontuais, pessoais, são pela cidade. Aristóteles dizia o seguinte: um assunto em comum entre cidadãos de bens é a cidade. E eu tenho que dizer, testemunhar, que todos os vereadores que eu tenho tido convívio têm tido esse comportamento com este prefeito. Em nenhum momento tem trazido demandas pontuais, pessoais, personalistas, de interesse diminuto. Então isso é um motivo de orgulho para a gente trabalhar com vocês. Também é motivo de orgulho trabalhar com uma equipe muito séria, que hoje me cerca. Aqui estão presentes vários, né? Mas nós estamos empenhados em resolver algumas das mazelas que são muito antigas. E para isso, estamos terminando o Plano Municipal de Saneamento. Está aqui a Juliana, que tem nos ajudado. Hoje ainda entrei dentro da sala, discussão veemente com vários técnicos que compõem aqui a mesa. Né? Estamos remodelando o plano de habitação, municipal de habitação, fazendo um plano diretivo de informação. Enviamos hoje para a Câmara um projeto de lei sobre a cidade limpa e tantos outros que já foram enviados pelo Executivo, de tal forma a criar condições, plantar pequenas sementes que hoje parecem pequenas por demais, mas que certamente gerarão um novo olhar para essa cidade, um novo caminhar dessa cidade, que creio seja um rumo melhor, um rumo mais certo. São grandes os desafios e, para sermos felizes, as ações que contribuem para a sustentabilidade, será necessário paulatinamente que tenhamos capacidade de envolver cidadãos, organizações sociais, empresas e governos. E aqui quero reforçar aquilo que foi dito pelo Beto. Beto, quando foi prefeito lá, tinha plateias infinitamente menores que essa. Infinitamente menores. E foi possível uma construção muito interessante em Atibaia. E eu creio que a atual gestão há de conservar grande parte dos avanços que ocorreram na cidade. Olha, eu acredito que essa reflexão deste governo, e que foi assumida antes mesmo da eleição da gente, quando a gente assinou, se tornou signatário do programa Cidades Sustentáveis, esse programa que foi desenvolvido em conjunto com a Rede Nossa São Paulo, Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, Instituto Etos de Empresas e de Responsabilidade Social, para fomentar o desenvolvimento sustentável nas áreas econômica, social e ambiental. Bom, essa iniciativa trata-se de uma forma inovadora e moderna de implementar a gestão pública com eficiência, envolvendo etapas de planejamento, execução e avaliação.
A plataforma dessas cidades sustentáveis é uma agenda para a sustentabilidade das cidades, que aborda as diferentes áreas da gestão pública em 12 eixos temáticos. E incorpora de maneira integrada as dimensões social, ambiental, econômica, política, cultural, propondo cerca de, no mínimo, 100 indicadores para monitorar e avaliar as nossas ações, que espero sejam discutidas nessa conferência, grande parte delas. O Beto, o Clériston e o Écio falaram aqui sobre moradia digna, mobilidade, Clériston falou, saneamento. Essa cidade que fornece água para 9 milhões de habitantes, como último reservatório do sistema Cantareira, ela tem hoje 27% de rede de esgoto e 35% de abastecimento de água. Veja a desigualdade, a falta de equidade. Só vamos resolver isso, primeiro, criando condições, fazendo nosso dever de casa, como estamos fazendo, os técnicos estão aí. A doutora Tiziane veio me pedir ao final da tarde, Márcio, eu precisava que você autorizasse horas extras para o pessoal, porque o pessoal quer vir trabalhar amanhã. No sábado, estou mentindo, Juliana? Não, né? Para a gente poder tocar o projeto que vai ser enviado para o Ministério. Então, o que a gente pode fazer? Criar condições de enxugamento ali e aqui e dar essas condições técnicas, né? E eu espero que a Câmara possa ser sensível a esse envolvimento, que seja sensível a esse olhar e o comprometimento dessas pessoas. Olha, eu tenho visto aqui, nessa cidade, uma falta de compromisso de anos, e o Mário já mencionou isso, uma falta de compromisso de anos. E a gente não está aqui para imputar os erros do passado, mas é necessário, como diz o samba do Paulinho da Viola, quando penso no futuro, não me esqueço do passado. Então é necessário que cada um de vocês, agentes políticos ou não, estejam envolvidos e percebam o grau de envolvimento dessa equipe, que está aqui presente, participando das discussões. Isto é um novo olhar para essa cidade, é uma nova prática para essa cidade. Então eu tenho que dizer a vocês, que são secretários, técnicos que estão aqui presentes hoje, que eu sinto muito orgulho de estar trabalhando com cada um de vocês. Vocês me inspiram todo dia. Desejo realmente que o resultado dessa reflexão, nessa conferência, possa contribuir para uma cidade planejada, onde cada habitante tenha acesso a equipamentos públicos, que hoje não tem, que cada pessoa tenha a garantia do direito à habitação e condições socioambientais de boa qualidade. Nós estamos garantindo já 1.800 unidades com a Caixa Econômica do Minha Casa Minha Vida, para uma área que aqui existem 9.000 pessoas que não têm habitação nessa cidade. Para uma área relevante que é Terra Preta. E também para uma área socialmente aqui, no âmago dessa cidade, que pretendemos tenhamos eficiência. Está ali o vereador Aladim, que não deixa de passar um dia sem dizer quando você vai mandar o projeto da Secretaria de Habitação para a Câmara. Será enviado, mas dentro da conformidade técnica adequada, não por enviar, né? Para que a gente possa, no ano que vem, criar a Secretaria de Habitação, porque nesse município esta é uma questão de extrema relevância. E a conferência tem esse objetivo também, discutir essas mazelas, daquelas pessoas que não estão contempladas e muitas vezes não têm voz nem assento nesta sala e não têm a chance de vir aqui reivindicar, nem através dos seus vereadores, os seus direitos. Eu espero que as crianças e os adultos tenham uma educação que promovam oportunidades de serem agentes protagonistas do desenvolvimento dessa região. Para isso, professor Rogério, que está aí, secretário da Educação, né? É importante que envolvamos todas essas crianças e criamos condições delas participarem dessa mudança, delas entenderem esses temas, desde pequenininho, que elas vivenciam, mas que muitas vezes está lá o cartaz da paz, né, sendo promovido, mas
O que é paz social? Se não habitação, direito a um lazer, direito a uma assistência médica digna, isto é paz. Direito a ir e vir, direito a ter água. Eu encontrei aqui em um determinado momento alguém se vangloriando, olha, consegui acabar com a ligação de água de um bairro extremamente carente, produto de invasão. E falava com uma propriedade, e eu que visitei o bairro e visito há 10 anos, falei, mas o que há de justo e poético e interessante nessa sua fala? O que há de justiça social quando você nega o direito básico das pessoas de tomarem um banho, de fazerem um arroz para o filho? Qual a dignidade? O que estamos defendendo aqui? O que queremos para essa cidade? Todas as pessoas, todas as cidades que têm encontrado felicidade, têm encontrado por diminuir as desigualdades sociais, os desequilíbrios. Tanto que foi prescrito um índice chamado desigualtômetro, porque notaram que algumas cidades que eram paupérrimas, mas que não havia uma extrema desigualdade, os cidadãos eram felizes. Ao passo que mesmo aquele que era protegido por muros, cercas elétricas, máquinas de filmar, guardas, mas ao lado morava uma favela. Basta vocês passarem pela Castelo Branco que vocês vão entender o que é isso. Aquelas pessoas, mesmo que eram abastadas, não estavam felizes. Nem tampouco aqueles que moravam ao lado e que vinham o bem abastado ver o filho na escola, desfrutando de toda a segurança, toda a qualidade, entre aspas, ao passo que o filho dele, ele que servia aquele bacana, era desprovido de toda a chance. Então, eu acredito que se a gente quiser, de fato, fazer a conta e não fazer de conta, nós temos que começar a discutir o que a gente pretende para essa cidade. Que tipo de justiça social, que tipo de desenvolvimento urbano nós queremos. O que agrega, de fato, valor e o que minimiza, mitiga essa desigualdade. É nisso que eu acredito e é nisso que a equipe que me acompanha acredita. Acredito também, se a gente tiver um novo desenho urbano que melhore não somente tudo que eu citei anteriormente, mas que promova maior mobilidade, protegendo e promovendo também saúde e o bem-estar dos cidadãos. Hoje, Mariporã não tem um modelo de mobilidade. Sequer sabe para onde quer ir. Agora começamos a desenhar um modelo de mobilidade urbana que espero que essa conferência possa agregar extremamente valor ao que temos desenhado, rascunhado. Também temos que pensar que modelo a gente quer da saúde. Saúde não é uma coisa só assistência médica. Esse modelo que nós temos aqui, ele evita a saúde e promove a doença. É isso que a gente tem. Então, que caminho queremos seguir? Porque saúde é tudo isso também. Esse bem-estar de poder conviver com os demais. Tudo isso somente será possível se todos aqui nesse auditório compreendermos que não existe ninguém que saiba mais do que todos nós juntos. Mesmo pessoas com um gabarito do urbanista, deputado Beto Trigo. Todos nós temos uma contribuição, por menor que seja, para darmos. E se nós nos respeitarmos, dentro de uma proporção divina que eu já falei, 2 orelhas, 2 olhos e 1 boca, muito provavelmente a gente vai construir o conceito de sustentabilidade, que nada mais é do que dar continuidade a uma boa vida. E eu acredito que se todos nós fizermos um pouquinho mais do que é nossa obrigação fazer,
nós vamos conseguir fazer essa tarefa e vamos ser felizes. Que Deus abençoe a todos vocês e que ilumine o espaço dessa conferência e me perdoe se passei um pouco da proporção da boca e dos olhos e das orelhas. Que Deus ilumine e guarde vocês. Agora convidamos os membros da mesa diretora. Convidamos os membros da mesa diretora a ocuparem seus lugares no auditório para assistir a apresentação do vídeo sobre a 5ª Conferência Nacional das Cidades. Palavra nesse momento ao senhor Sérgio Ribeiro Ângelo, que irá expor os temas de debate da 5ª Conferência. Olá, bem-vindos a mais uma atividade de capacitação promovida pelo Ministério das Cidades, no âmbito do Programa Nacional de Capacitação das Cidades. A qualificação, como todos sabem, é importante para o crescimento pessoal e profissional e representa também um benefício para a sociedade que passa a receber melhores serviços. Este compromisso com a qualificação leva a uma indagação. Estamos preparados para enfrentar os desafios que as nossas cidades apresentam hoje? Elas cresceram de forma acelerada e desigual nos últimos 20 anos. Como dar respostas aos desafios atuais da questão urbana, resolvendo de forma eficiente os problemas técnicos e promovendo o direito à cidade e à inclusão social? Essas questões colocam um desafio para todos os agentes públicos e sociais envolvidos com o desenvolvimento urbano. É necessário formar um profissional com mais capacidade de identificar criticamente os problemas da sua cidade e de atuar decisivamente para promover a redução das desigualdades sociais e melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. O que podemos fazer juntos, governo e sociedade civil, para impulsionar a formação de sujeitos sociais capazes de intervir e colaborar no debate sobre política urbana? A concentração populacional em núcleos urbanos é um fenômeno mundial que se tornou mais agudo nos países em desenvolvimento a partir da segunda metade do século XX. No Brasil, o processo da industrialização transformou as nossas cidades em polos produtivos e de desenvolvimento tecnológico. Os investimentos feitos nos últimos 40 anos na melhoria da infraestrutura de energia, transporte e comunicação facilitaram a circulação de
bens e pessoas e aceleraram a migração do campo para os grandes centros. O Brasil era um país agrícola nos anos 60, com uma taxa de urbanização de apenas 44,7%. Hoje, a taxa é de aproximadamente 80% do total da população. Existe, porém, forte diferenciação entre estados e regiões brasileiras. Enquanto em alguns estados, como Maranhão e Pará, a taxa de urbanização ainda está em torno de 50%, em outros, como São Paulo e Rio de Janeiro, supera 95%. A estrutura fundiária das cidades se desenvolveu dividida entre alta concentração da propriedade de um lado e do outro pela existência de ocupações irregulares como favelas e assentamentos. Ao mesmo tempo, a prática histórica da socialização dos custos com privatização dos benefícios fez com que os interesses do setor privado prevalecessem, na maioria das vezes, frente aos interesses públicos. Outra herança da desigualdade foram as estruturas de poder, que nas cidades reproduziram a concentração histórica da propriedade e da riqueza, instituindo redes de clientelismo. As cidades cresceram, mas os investimentos públicos e privados em infraestrutura física, como moradias, saneamento, transporte público, e em infraestrutura social, como educação, saúde, lazer, não foram suficientes para atender às necessidades da população urbana cada vez maior. Um exemplo disso é a falta de moradias no Brasil, que hoje é da ordem de mais de 6.400.000 nas áreas urbanas, de acordo com os dados mais recentes do IBGE. 90% do déficit habitacional está concentrado nas faixas de renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. O déficit é também qualitativo. 1/4 do total de domicílios urbanos não possui pelo menos um dos serviços públicos: abastecimento de água, coleta de lixo, rede de esgoto ou fornecimento de energia elétrica. As cidades brasileiras e as regiões metropolitanas enfrentam um desafio sem precedentes de mobilidade urbana, cujo aspecto mais importante é a queda da eficiência do transporte coletivo e a opção pelo transporte individual. É uma condição socialmente insustentável, porque implica na necessidade de mais investimentos na malha viária. Representa também um preço alto demais pelos congestionamentos, os acidentes de trânsito e a poluição ambiental crescente. Os investimentos em serviços de saneamento básico repetem o padrão da desigualdade nas cidades. O percentual de municípios que dispõem de serviços de abastecimento de água melhorou, passando de 95,9% em 1989 para 97,9% em 2000. Última estatística disponível do IBGE. Mas foi um crescimento desigual que não atendeu às necessidades de algumas regiões brasileiras. No caso de esgoto coletado por rede pública em área urbana, cerca de 70% dele carece de algum tipo de tratamento. A porcentagem de domicílios que destinam o esgoto diretamente para valas, rios, lagos ou oceano cresceu nos últimos anos de 4,2% para 5,1%. E quanto ao lixo, a maioria dos municípios destina o que coleta para depósitos a céu aberto. Apenas 8,2% dos municípios têm programa de coleta seletiva. As metrópoles concentram os problemas sociais, cujo lado mais evidente e dramático é a explosão da violência. Ela é exacerbada pela segregação territorial que separa classes e grupos sociais em espaços de abundância e de exclusão. Essa segregação provoca também exclusão do acesso às oportunidades de trabalho, de renda e de escolaridade. São populações inteiras fragilizadas e submetidas a situações de risco diário. Vamos conversar agora sobre algumas respostas para que se possa enfrentar todos esses desafios. Uma delas tem origem na sociedade brasileira. Desde os anos 60 e com mais ênfase na década de 80, a reforma urbana foi o grande tema mobilizador dos movimentos comunitários urbanos. Várias experiências sociais voltadas para a busca de soluções dos problemas urbanos ocorreram nas cidades brasileiras a partir de 1985, construindo
uma consciência política crescente da questão urbana. A redemocratização do país permitiu a aglutinação dos movimentos comunitários pela reforma urbana. Junto com o movimento sindical, eles apresentaram uma emenda constitucional de iniciativa popular na Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. A questão urbana foi incorporada à Constituição e representou uma grande mudança porque definiu a função social da propriedade urbana e das cidades. Nos anos seguintes, o movimento pela reforma urbana realizou manifestações para exigir a aprovação de um projeto de lei denominado Estatuto da Cidade. Aprovado em 2001, o Estatuto se tornou um marco definitivo da nova concepção social das cidades. O Ministério das Cidades, criado em 2003, é herdeiro dessa consciência política. A partir da criação do Ministério, instaura-se no Brasil um processo de construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano com a participação da sociedade civil. Ainda em 2003, o Ministério promoveu a primeira Conferência Nacional das Cidades, durante a qual foi criado o Conselho das Cidades, que se reuniu pela primeira vez em março de 2004. As conferências municipais se multiplicaram no território brasileiro. Mais 2 conferências nacionais foram realizadas em 2005 e 2007. O Conselho das Cidades é um órgão colegiado com função deliberativa e consultiva que integra o Ministério das Cidades. Ele tem por finalidade propor diretrizes para a formulação e implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, acompanhando e avaliando sua realização. Para mudar a realidade urbana do seu município, o primeiro passo é conhecer profundamente os desafios que ela apresenta. O segundo passo é se capacitar para usar os instrumentos que podem ajudar a diminuir problemas como o déficit habitacional, a irregularidade fundiária, a desigualdade de acesso à cidade. Para isso, o Ministério das Cidades tem um conjunto de programas e ações no setor de habitação, saneamento ambiental, trânsito, transporte e mobilidade urbana, regularização fundiária e ordenamento territorial para contribuir com as ações locais. São programas que existem desde 2003 e que podem beneficiar muito o seu município. De todo o conjunto de ações do Ministério das Cidades, é importante destacar 2 instrumentos estratégicos para auxiliar os municípios e os agentes públicos e sociais envolvidos com a questão urbana: o Sistema Nacional de Informações das Cidades, SNIC, e o Programa Nacional de Capacitação das Cidades, PNCC. SNIC é um sistema informatizado de indicadores urbanos com base em dados municipais geoprocessados, capaz de emitir diferentes relatórios. Foi concebido para disponibilizar informação em 2 níveis, ambos por meio de tecnologia aberta e de uso livre. O nível web, que contém dados georreferenciados e indicadores socioeconômicos de todos os municípios brasileiros. E o nível local, que consiste na entrega aos municípios de um sistema de informação geográfica livre e aberto. Por sua vez, o Programa Nacional de Capacitação das Cidades é o instrumento pelo qual o Ministério das Cidades promove, coordena e apoia programas de desenvolvimento institucional e de capacitação técnica, que tenham como objetivo atender requisitos de eficácia e eficiência na execução de programas e projetos associados à implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. As ações do PNCC são destinadas a equipes técnicas e dirigentes das administrações públicas de municípios, estados, Distrito Federal e Governo Federal, envolvidos na formulação, condução e acompanhamento da política urbana. Destinam-se também aos agentes sociais, técnicos e políticos, assim como os conselheiros do Conselho das Cidades e dos conselhos estaduais e municipais afetos à política urbana. Apesar dos avanços, ainda há muito que caminhar na construção de cidades mais justas, democráticas e com qualidade de vida para todos.
Nosso compromisso é o de recuperar o imenso passivo social de décadas de falta de investimento e planejamento em política urbana. É preciso identificar os desafios urbanos do seu município e buscar capacitação para enfrentá-los. Procure conhecer os programas, seminários e oficinas oferecidos pelo Ministério das Cidades. Eles poderão auxiliar no seu processo de aprimoramento profissional, tornando você apto a atender às demandas da sociedade por moradia e por melhor infraestrutura física e social. A qualificação fornece elementos para a tomada de decisão, transformando o agente social no formulador e implementador de políticas urbanas. Você passa a atuar como protagonista das soluções necessárias para o enfrentamento dos desafios e, em consequência, ajudará a construir uma cidade mais humana, mais sustentável. Sua cidade não tem importância apenas para o desenvolvimento do país. Ela é também o lugar onde o cidadão vive, onde cria raízes, laços culturais. Por isso, todos devemos ver a cidade como uma força ativa, uma ferramenta eficaz para gerar emprego e renda, produzir desenvolvimento econômico e uma melhor qualidade de vida, garantindo aos seus habitantes o direito à cidade, à moradia digna, à redução das desigualdades e à construção da cidadania. Este é o grande desafio que todos nós temos pela frente. Aproveitem bem esta atividade de capacitação que será ministrada agora, para refletir de que forma ela se relaciona com os desafios que o seu município apresenta. Um bom trabalho a todos. Solicitamos aos presentes que permaneçam em seus lugares até o ajuste do foco. Boa noite a todos. Senhor Prefeito, Dr. Márcio Pampuri, senhor Presidente da Câmara, Professor Écio Minozzi, Deputado Estadual Beto Trípoli, senhores membros da Comissão Preparatória da 5ª Conferência das Cidades, senhores e senhoras presentes, muito boa noite. Coube a mim, como coordenador técnico de um dos grupos, representar aqui a comissão preparatória e me honro muito disso. Queremos, em primeiro, agradecer esta atitude visionária do prefeito Dr. Márcio Pampuri em inserir Mariporã neste processo que levará a nossa cidade ao seu devido reconhecimento em âmbito estadual e nacional. O ponto básico desta ação é a participação popular nos planejamentos e na devida aplicação dos recursos e verbas recebidos para o desenvolvimento urbano de nossa cidade. Há muitos anos, as cidades brasileiras vêm se desenvolvendo sem um ordenamento, uma estrutura básica que pudesse assegurar qualidade de vida para os cidadãos. Mesmo com o incentivo do governo federal, com planos sociais como o PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, Minha Casa Minha Vida, entre outros, muitos municípios não conseguem resolver seus problemas básicos, como habitação,
mobilidade, saneamento básico, lazer, educação. Porque as verbas não eram devidamente aplicadas. Preocupados com este crescimento urbano desordenado dos municípios brasileiros, o governo federal, através do Ministério das Cidades, está implantando o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Sistema responsável por melhor gerir todas as verbas e recursos oferecidos pelo governo federal para a implantação de projetos que viabilizem a reforma urbana nos municípios. Assim, é chegada a hora dos cidadãos promoverem esta mudança. O Ministério das Cidades quer ouvir os municípios para melhor estruturar o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. As 4 edições anteriores, como dito aqui pelo Clériston, das conferências das cidades, tiveram em sua pauta o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, pensado como instrumento para promover a reversão deste quadro e pensar a cidade integralmente, e não de forma fragmentada, explodida. Pensar-se em habitação, saneamento, mobilidade, lazer, saúde, educação, mas agrupado, tudo no mesmo plano. Este projeto de lei trata da participação popular e do controle social, fatores essenciais no Estado democrático de direito, e do papel de cada ente federativo. O Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano deve ser proposto e constituído a partir dos princípios e diretrizes estabelecidos na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, e ambos institucionalizados sob a forma de lei, em acordo com as diretrizes e princípios aprovados justamente nas conferências municipais. Assim, este ano, o tema da 5ª Conferência das Cidades é "Quem muda a cidade somos nós. Reforma urbana já". A realidade das cidades brasileiras é caracterizada, entre outras questões, pela fragilidade da gestão e do controle dos recursos públicos, dificuldade em promover a gestão democrática e o controle social, e dificuldade na implementação da agenda política do desenvolvimento urbano, particularmente no âmbito legislativo. Esse sistema, senhores, deve ter uma estrutura institucional, um conjunto de instrumentos jurídicos e financeiros, programas e planos gerenciados por agentes de diferentes níveis de governo e da sociedade civil, da população, que, no âmbito de suas competências e atribuições, interajam de modo articulado, integrado e cooperativo, visando a formulação e utilização dos recursos aplicados no desenvolvimento urbano. Assim, nós estamos em mais uma etapa deste processo, a 5ª Conferência das Cidades do município de Mariporã, onde poderemos opinar, incluir, excluir sugestões dadas para a formatação do texto base nacional, para conceito final do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Discutiremos, assim, 4 temas do texto base. E vejam como é a vida. Me sobra a parte chata para falar para vocês. Espero que todos entendam que é um tema realmente complexo. Então, este é um resumo sucinto para fomentar uma discussão na plenária que ocorrerá amanhã, onde poderemos debater cada um dos temas em maior profundidade e assim extrair proposituras de interesse de nossa cidade. Então, o tema 1, participação e controle social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano.
Item importante, que tem por objetivo básico a participação da população, da sociedade civil organizada, nas tomadas de decisão e implantação das ações sociais. Essa participação será exercida em âmbito federal pelo Conselho Nacional das Cidades, em âmbito dos estados, por órgãos colegiados, consultivos e deliberativos, e pelo Conselho Estadual das Cidades. Em âmbito dos municípios, por órgãos colegiados, consultivos e deliberativos, como o Conselho Municipal da Cidade, que é importantíssimo, vejam bem, senhores, é importantíssimo ser criado aqui em Mariporã. Bem como fóruns das cidades vinculadas à política urbana e pelas conferências municipais das cidades, que devem ocorrer de 3 em 3 anos. Tema 2. Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano. Através desse fundo, os municípios que estiverem completamente regularizados dentro das premissas básicas do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano terão acesso a recursos para execução de seus planos e reforma urbana. Através das discussões e deliberações das conferências municipais, o Ministério das Cidades deverá elaborar e encaminhar à Presidência da República proposta de criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, como instrumento de caráter financeiro. Por isso, a importância da inclusão de nosso município neste tema. Tema 3. Instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial. Visando uma atuação cooperada, integrada e participativa dos gestores públicos e população, estuda-se aqui instrumentos e políticas para integrar os planos municipais, estaduais e federais. Ação que permite um planejamento geral, visando resolver os problemas do município dentro da região macro onde está inserido, interligando soluções para toda a região. Para a perfeita execução, é necessária a aplicação de instrumentos de controle e monitoramento das ações realizadas. Isto se dará através do Sistema Nacional de Informação das políticas urbanas aplicadas. Tema 4. Políticas de incentivo à implantação de instrumentos de promoção da função social da propriedade. Quando tratamos da reforma urbana, torna-se necessário a regularização fundiária urbana nos municípios. Para isso, o Ministério das Cidades deve elaborar e implementar até 2016 uma política de promoção de regularização fundiária urbana, com diversos tópicos como Programa de Assistência Técnica a Processos de Regularização Fundiária, formação de agentes locais e sociais para a promoção de ações de regularização fundiária, Plano de Promoção da Função Social nos imóveis da União vazios ou subutilizados para fins de habitação de interesse social. Assim, vistos os 4 temas, a comissão preparatória desenvolveu algumas propostas que serão discutidas no nosso fórum e estarão à disposição de todos para análise e reflexão. Desta forma, amanhã, nós teremos 4 salas de debates, cada sala promovendo um debate sobre os temas específicos falados aqui. Em cada sala, cada eixo de tema, a comissão já preparou algumas propostas, elaborou algumas propostas que serão discutidas, e nesta hora, todos poderão incluir ou retirar, ou mesmo alterar propostas feitas pela comissão. Como incluiremos nossa Mariporã nesse contexto todo? Este texto se transformará em lei, onde teremos inserido o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, de onde sairão as verbas para os municípios implantarem os seus projetos
e a sua devida reforma urbana. Para tanto, aí entra o nosso município, é necessário que o município se organize, esteja inserido dentro das premissas básicas do texto nacional e, desta forma, poderá receber recursos para implantar os seus projetos. Não podemos nos abster nesse momento. Temos que inserir Mairiporã neste contexto nacional, com a participação do governo municipal e da população. Exigência básica do Ministério das Cidades. Aí vale aqui uma reflexão, senhores e senhoras, que para a realização disto, essa nossa comissão, ela é formada por sociedade civil e gestores públicos, justamente como ordena o Ministério das Cidades. Isto é muito bom para a nossa cidade. Falando sobre a nossa cidade, Mairiporã é um município singular dentro do panorama nacional. É uma cidade com riquezas naturais e estritamente voltada à preservação ambiental. Maior parte de nosso município é forrado por florestas e por bacias hídricas, e somos pressionados pela maior metrópole de nosso país. Desta forma, somos fornecedores para os municípios vizinhos de bens naturais, que são nossas riquezas, como a água e a floresta que limpa o ar que nossos vizinhos poluem. Isso tem que ser mostrado por sua importante relevância. Mairiporã é uma cidade carente de indústrias, comércio, turismo e outros meios de exploração econômica. Porque, ao mesmo tempo que nossas riquezas naturais nos trazem este bem maravilhoso, também restringem nossa expansão econômica. E isto tem que ser levado à plenária. Como realizaremos a nossa 5ª conferência amanhã no sábado? Iniciaremos a nossa conferência às 8h30 com o cadastramento dos participantes. Depois, das 9 horas até as 12 horas, faremos a discussão dos temas propostos e divididos em 4 grupos. Uma pausa para o almoço. Das 13 às 15h30, deliberação geral com a escolha de 30 propostas básicas e destas escolhemos as 10 proposituras que levaremos a plenário como principais na conferência estadual. Das 15h30 às 17 horas, escolha dos delegados que nos representarão nesta conferência estadual. Item importante, que são os delegados. Mairiporã tem que se fazer presente nesta 5ª conferência. Para isso, deveremos eleger os delegados que representarão nossa cidade na fase estadual. Visando a participação da sociedade civil, o Ministério das Cidades impõe a seguinte composição de delegados. Nosso município, por estar na faixa de até 100 mil habitantes, poderá participar com 6 delegados titulares e 6 suplentes, divididos desta forma. Gestor público, governo, 2 titulares e 2 suplentes. Associação de moradores, 1 titular e 1 suplente. ONGs, 1 titular e 1 suplente. Acadêmicos, técnicos e instituições de ensino, 1 titular e 1 suplente. Sindicatos, 1 titular e 1 suplente. Esses delegados deverão ser eleitos por integrantes de sua categoria e com comprovação efetiva de sua participação na categoria. Temos que ter a participação popular. Pedimos assim a todos que doem um pouco de seu valioso tempo, exerçam a sua cidadania. Todos nós temos que valorizar a nossa cidade e participar desta 5ª conferência. A nossa plenária ocorrerá amanhã na Escola Municipal Mufarrege Salomão Chama, na rua Celso Palmidonas, sem número. As inscrições de participação já estão abertas. Ao chegarem, façam o seu registro e indiquem qual o tema
que desejam discutir e participar. Desta forma, representando aqui a comissão preparatória da 5ª Conferência, faço o convite a todos que amanhã estejam presentes para que possamos discutir melhor o nosso município. Muito obrigado. Boa noite. Convidamos agora a Banda Marcial Municipal Tia Emília para a apresentação final. Agora. A música a ser executada será Tributo ao Rei do Baião.
Agora vamos ouvir a execução da música É Preciso Saber Viver, de Roberto Carlos. Agradecemos a apresentação da banda Marcial Municipal Tia Emília. Muito obrigado. Senhoras e senhores, damos a sessão por encerrada e convidamos todos os presentes a estarem amanhã, dia 25 de maio, na Escola Mufarrege Salomão Chama, às 8h30 da manhã, para os debates dos assuntos por segmento e temas, além da eleição dos delegados e suplentes para representarem o município na Conferência Estadual. Até amanhã e uma boa noite a todos.